Olá, queridos, graça e paz. Pastor Wellington Vivas por aqui. Quero deixar uma palavra para o teu coração que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 15, que nos diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até da cidade circunvizinha corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram da seita do Saduceu, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei todas as palavras desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, e o tema dessa palavra é esse aqui, ó. Deus faz e faz de novo. É isso mesmo. Deus faz e faz de novo, para a glória do teu santo nome. Queridos, eu olho esse texto, eu acho extraordinário. Né? Pedro está vivendo uma dimensão tão grande com Cristo, uma glória do Espírito Santo tão grande sobre ele, que a sombra de Pedro está curando e libertando pessoas, a tal ponto que não só em Jerusalém, mas a cidade circunvizinha, eu estou falando aqui de Brasília, é como se o entorno de Brasília, outras cidades mais distantes, ouvissem o que Deus está fazendo e viessem por causa da glória de Deus na vida de um homem chamado Pedro. É extraordinário esse Deus. Agora, é interessante relembrar quem é Pedro. Pedro é aquele homem que, quando Cristo mais precisou dele, ele negou a Jesus. É aquele que Jesus havia falado: tu vais comigo até o fim? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro negou a Cristo no momento que Jesus estava indo para a crucificação. Mas esse Deus não desistiu de Pedro. No capítulo 21 do Evangelho de João, quando Pedro estava frustrado, decepcionado, sem esperança, que voltou a pescar, não como uma coisa legal, vou ali pescar, mas frustrado, Jesus apareceu para ele e falou: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Deus está falando para Pedro? Olha, independente do que você fez, independente do que aconteceu, independente do percalço que você está vivendo, eu não desisti de você. Esse Deus é extraordinário, né? Tem hora que a gente mesmo não confia na gente, a gente mesmo não acredita na gente, mas o céu está dizendo: eu não desisti de você. Talvez você está num período que você não está entendendo algumas coisas. Muitas vezes nós sentimos Deus distante. Ele não está, né? Ele está presente todos os dias até a consumação do século. Mas tem hora que nós pensamos que Deus está distante. E às vezes nós ocasionamos isso. Quando nós precisávamos fazer alguma coisa e não fizemos. Quando nós precisávamos deixar alguma coisa e não deixamos. Mas o amor dele é sobrenatural. É bem verdade que vai chegar um dia que ele vai julgar a terra. Ele nos chama ao arrependimento, a um retorno. Mas ele não está aqui nesse tempo para condenar você. Ele está aqui para dizer: olha, eu tenho um plano extraordinário na tua casa. Eu tenho um plano extraordinário na tua vida. E no que depender de mim, o meu plano está de pé para te abençoar, para te tocar, para fazer de você alguém que vai viver algo sobrenatural. E depois de ter esse encontro com ele no capítulo 21, a Bíblia diz que ele falou: eu vou para deixar o caminho livre para o Espírito Santo vir. E eles perseveraram em oração. No capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito vem sobre o povo que está ali no cenáculo, 120 irmãos aproximadamente, e a Bíblia diz que eles começam algo extraordinário. Pedro prega com intrepidez, esse mesmo rapaz que tinha negado Jesus, o Senhor acrescenta quase 3.000 almas, depois o Senhor acrescenta de novo quase 5.000 almas, e o evangelho está espalhando, e agora Pedro está vivendo uma dimensão sobrenatural que ele jamais imaginou que viveria. Mas eu quero destacar o tema aqui para você: Deus faz e faz de novo. Não dependia de Pedro, mas Deus faz e faz de novo. Louvado seja o nome do Senhor.
Pedro não pensou que viveria dias extraordinários, mas o céu tinha dias extraordinários para ele. Talvez você está pensando que não tem como você sair dessa situação, a porta está fechada, a enfermidade está tocando na tua vida, teu filho está dando trabalho, você está preocupado com a perseguição no teu trabalho, mas Deus faz e faz de novo para a glória do seu santo nome. Agora, quando Pedro vive essa dimensão, isso provoca inveja, porque é assim, queridos, quando ninguém está vendo o que Deus está fazendo na vida da gente, aí é tudo normal, mas quando a gente começa a crescer, tem um grupo que agradece a Deus e tem um grupo que começa a invejar o que Deus está trazendo. Mas isso não é problema da gente, a gente não foi chamado para acumular o nosso coração de coisas ruins, nós somos chamados para continuar caminhando, avançando na presença de Deus. E eles, os saduceus, junto com as autoridades, né, de Jerusalém, lançam Pedro e os discípulos dentro da prisão. Mas o anjo do Senhor vai tirar Pedro e vai deixar todo mundo assustado. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tem coisa que vai acontecer na tua casa, na tua história, na tua família, que vai deixar muita gente assustada. Porque o anjo tirou Pedro e os soldados continuaram na porta da prisão. A prisão continuou fechada. Deus fez algo sobrenatural. E não foi só aqui, não. Mais à frente, Pedro vai de novo experimentar o anjo do Senhor tirando ele da prisão. Sabe por quê? Porque Deus faz e faz de novo. Segura essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, porque eu creio que Deus fará de novo na tua vida, porque Ele faz e faz de novo. Que o Senhor te abençoe. Te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus de Nazaré.